Nossa matéria de administração eclesiástica, a nossa terceira aula do curso Bacharel em Teologia. Nós paramos na página de número 10, aí nesse ponto 3 a respeito das funções eclesiástica ou da liderança da igreja seria promover uma adoração a Deus do modo prescrito nas Sagradas Escrituras, que inclui o culto público e a celebração de ordenanças. A primeira parte, nós falamos um pouco a respeito do promover um culto de acordo com as Escrituras. Seria um culto sem acrescentar coisas no culto para poder servir de paliativo, como na linguagem teológica se chama cultus holístico, aonde as pessoas querem colocar de um todo no culto para poder trazer certos tipos de coisas que não faz parte do culto, ou simplesmente para criar um ambiente que seja agradável às pessoas. Então, de acordo com as escrituras, nós vamos ver alguns versículos bíblicos aqui que mostra como que um culto deve ser direcionado a Deus e de acordo com a boa liderança, isso seja, como eu já falei, a cargo do pastor da igreja, o pastor local, ou de cada grupo da igreja, de acordo com a sua liderança, seja ciclo de oração, mocidade, adolescentes, criança. É uma coisa que Deus tem abençoado bastante, tanto no Brasil como aqui na América, preparado pessoas que trabalham com crianças e têm feito vários cultos de crianças, e isso tem sido maravilhoso. Aí nós falamos um pouco a respeito desse primeiro parágrafo, onde fala que Jesus mandou que as pessoas, assim chamadas, caminhem juntas, formando sociedades locais, igreja para edificação mútua e devidas performances do culto público que ele requer deste mundo. E fala que todos os crentes têm a obrigação de congregar em igreja. Aqui nós vemos, o pastor cita aqui, como eu já falei, alguma confissão de fé, possivelmente está no ponto 26º dessa confissão de fé, no parágrafo 5, a respeito de uma ordenança de Cristo, que chama pessoas a caminhar juntos, ou seja, a se unir para que ali possam glorificar o nome do Senhor, reunidos em igreja, que, como eu já falei várias vezes no percurso do nosso culto, que a igreja, corpo místico de Cristo, só é igreja quando todos os crentes estão reunidos, que quando estamos separados somos apenas membros, mas quando estamos reunidos em um local, esse local que seria o edifício ou prédio, ali nós nos tornamos igreja. Temos por hábito chamar o local de templo, ou alguns locais se chamam de igreja, mas na verdade não seria nenhum e nem outro. Nem templo e nem igreja, porque igreja é o povo e templo é o nosso corpo. Já não existe mais templo no mesmo modelo do Antigo Testamento. Então, o pastor mostra aqui que a intenção desse parágrafo é mostrar que, obedecendo às ordenanças de Jesus, a liderança da igreja, conforme está até nessa confissão de fé, ela tem que trabalhar para conduzir um culto espiritual e um culto prescrito pelas Escrituras, um culto que realmente ele venha adorar ao nome do Senhor. Não um culto voltado para o homem, voltado para tantas coisas que nós vemos hoje, algumas invencionices postas em culto, algumas extravagâncias nos supostos dons espirituais, as pessoas estão piores que na igreja de Coríntios, e daí por diante. E uma coisa que o pastor coloca aqui é que os crentes, eles são obrigados a congregar, de acordo também com essa própria confissão de fé, no capítulo 26, parágrafo 12, e biblicamente a Bíblia nos convida, ela nos convoca a congregar, e chega até exortar a carta aos Hebreus que
nós não devemos abandonar a congregação, como é de costume de alguns. Possivelmente, no período que o escritor aos Hebreus escreveu a carta, algumas pessoas estavam deixando de cultuar e enfraquecendo espiritualmente. E hoje existe a frase que as pessoas cunharem, dizer que não, para ser salvo não precisa ir na igreja. E eu concordo 100% que não precisa ir na igreja para ser salvo. Mas o salvo quer ir à igreja. A pessoa que é salva, ele quer estar reunido com os irmãos em Cristo para ali adorar o nome do Senhor em um culto a Deus. Então, ser salvo é fazer parte do corpo de Cristo, é ter prazer em estar unido com o corpo de Cristo. E se foi escolhido um local para cultuar a Deus, então o salvo tem prazer de estar ali. Eu não sei se os irmãos vão lembrar quando, antes de Deus tirar o povo de Israel do Egito, eles apresentavam sacrifício a Deus nos montes. Eles levantavam altares de pedra e ali cultuavam a Deus, queimavam algum sacrifício, cultuavam o Senhor. Quando o tabernáculo foi erigido, Deus deu uma ordenança a Moisés que não era para ninguém nunca mais queimar sacrifício fora do altar de holocausto. Inclusive, quando Josué conduziu o povo à terra prometida, não sei se os irmãos também vão recordar disso, 2,5 tribos ficaram do outro lado do Jordão, que era a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, e me parece que é a tribo de Gad, ou de Dan, uma das duas, me parece que é Gad. E essas tribos, quando eles lutaram junto com a tribo de Judá e obtiveram vitória para o povo de Judá, eles voltaram para a sua terra, alegre com a conquista do povo de Deus, e erigiram um altar e apresentaram holocausto ao Deus de Israel naquele altar. Quando as 9,5 tribos que estavam do outro lado do Jordão ficou sabendo, eles voltaram com vários soldados e queria fazer guerra contra as 2,5 tribos pelo fato que eles tinham desobedecido a ordem de cultuar a Deus apenas no tabernáculo. Então, do mesmo modelo que era no Velho Testamento, que as pessoas, quando você observa no livro dos profetas menores e em partes de Jeremias, nós vamos observar, e os próprios salmos, que as pessoas elas dirigiam-se de suas cidades até Jerusalém, para que ali, 3 vezes ao ano, eles pudessem prestar culto a Deus. Era normal eles fazerem isso. Do Salmo 120 ao Salmo 134, que são chamados Salmos de degraus, os Salmos de romagem, era uma caminhada até Jerusalém para que lá eles pudessem cultuar o Senhor. E vemos uma certa dificuldade com o rei Jeroboão II, quando o reino foi dividido, ele construiu 2 templos, um em Betel e um em Samaria, para que o povo de Samaria não precisasse ir até Jerusalém. Ele construiu esses templos e ali ele colocou imagens para ser adorado. Porém, eu estou contando tudo isso para mostrar para os irmãos que sempre, desde o Antigo Testamento, foi exigido do povo de Deus um local para cultuar a Deus. Então, no Novo Testamento, no período nosso hoje, nós seguimos a mesma linha neotestamentária da igreja em Atos dos Apóstolos, nós também precisamos de um local. A igreja se reunia em casa até por volta do final do século IV. Do século V adiante, a igreja passou a reunir em templos. Quando a igreja, o cristianismo foi reconhecido em 380 como uma religião do Império, por Teodósio I, então eles começaram a construir templos, como nós vemos hoje. E seguindo o mesmo modelo depois que a Igreja Católica se corrompeu, todas as demais igrejas que vieram depois da Reforma seguiu o modelo de construir templos também para adorar. Então, esses locais são os locais que a igreja se reúne. E é errado um cristão não participar do corpo de Cristo ali, juntamente com os irmãos, nesse local escolhido. É isso que o pastor quer mostrar com essa confissão de fé, que é obrigatório o cristão. Quando a gente fala obrigatório, não quer dizer que o cristão ele é obrigado na marra, mas estamos dizendo que ele se sente obrigado por ser salvo a estar na casa do Senhor juntamente com os irmãos, congratulando e enaltecendo o nome do Senhor. No segundo parágrafo, fica colocado: a adoração religiosa deve ser dada a Deus com a oração, com a ação de graças, leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir da palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas,
o louvor, como salmos, hinos, cantos espirituais, administração do batismo e ceia. O pastor está mostrando mais ou menos como que seria um culto, que as igrejas têm sua liturgia, como eu falei, mas aqui é uma liturgia bíblica, que nós vemos baseado em Efésios e também baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que relata a respeito de quando o povo se reunia, eles teriam salmos, doutrinas, teriam línguas, interpretações de línguas. Aí o pastor acrescentou hinos e cânticos espirituais que ele tirou de Efésios e Colossenses, e o ensinamento da palavra de Deus não pode faltar em um culto. A exposição das escrituras, infelizmente, as igrejas não têm hoje essa facilidade de expor a escritura, todas as igrejas, nós temos poucas igrejas que fazem isso, a maioria são estudos aleatórios, quando tem estudo bíblico, aqui na América nós podemos contar as igrejas que têm um estudo bíblico, mas um culto, como o pastor coloca aqui, ele é composto com isso. É adoração a Deus, orações com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo, sempre sendo grato ao Senhor, a leitura das Escrituras junto com o povo e a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus no período do culto, o povo ali dedicado ao ensino, que, como eu falei, que seria a parte que seria melhor se fosse uma exposição bíblica nos estudos bíblicos, e essas exposições bíblicas ela pode conter advertências que vêm corrigir-nos diante das Escrituras, e ele fala que podemos utilizar também salmos, que seria a Bíblia cantada, ou os salmos aqui pode estar representando a própria Bíblia mesmo. Cânticos espirituais, como eu já falei na aula passada, eu entendo cânticos espirituais de forma diferente que alguns tradicionais. Os tradicionais entendem cânticos espirituais como sendo um cântico que você adora a Deus em espírito. Na verdade, todo cristão tem que adorar a Deus em espírito. Então, não tem nada a ver cânticos espirituais com isso. Eu, particularmente, acredito que cânticos espirituais são cânticos de quem é batizado com o Espírito Santo, louva a Deus com hino em línguas estranhas, que ele não sabe, não tem como escrever, e é algo que não vai repetir novamente. Então, isso eu acredito que é cântico espiritual. E uma observação: o cântico espiritual não é aquele cântico que alguém está cantando e erra a letra do hino e começa a inventar um negócio embolando a língua no ritmo do hino e fala que aquilo é cântico espiritual. Isso não é cântico espiritual. Se a igreja dos irmãos faz, na Assembleia de Deus, isso acontece rotineiramente e isso é feio. A pessoa está cantando, erra e solta uma língua estranha no meio, ali ele começa a supostamente estar cantando em mistério. Isso para mim não é cântico espiritual. Cântico espiritual é você do nada começa a louvar a Deus em uma língua do Espírito Santo. Você não sabe o que você está falando, porque ninguém sabe o que está falando. A Bíblia fala que quem fala em línguas, em espírito, fala com Deus. Então, para mim, cântico espiritual é isso. Porque se o cântico espiritual fosse qualquer cântico, então todos os cânticos seriam espirituais. Não precisava do apóstolo Paulo dar esse exemplo de salmos e cânticos espirituais. E hinos, ele ainda faz a diferença de hinos, salmos e cânticos espirituais. Então, possivelmente, de acordo com Efésios e Colossenses, cânticos espirituais seria cantar em línguas. Ele fala da administração do batismo, que cabe à administração eclesiástica da igreja executar batismo, e ceia do Senhor, como nós falamos na aula anterior. Aqui nesse mesmo parágrafo, o pastor falou aqui, olha, que são partes da adoração religiosa. Todas essas coisas que eu falei fazem parte da adoração religiosa, que deve ser cumprida em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência, temor, temor piedoso. Ou seja, tudo isso que foi falado aqui deve fazer parte da adoração. O pastor falou adoração religiosa, seria no sentido da adoração do culto a Deus, e ela deve ser cumprida com obediência a Deus, a primeira coisa, reverência, entendimento. O culto tem que ser um culto com entendimento, e isso só vem através da exposição das Escrituras.
e uma pessoa realmente em espírito a Deus ali, ele faz um culto com entendimento, fé, reverência. A reverência aqui, irmãos, tem a ver com a nossa posição diante de Deus, não tem nada a ver com extravagâncias no culto de algumas pessoas. Isso não é falta de reverência, como alguns falam. Eu, particularmente, não vejo como falta de reverência. Se a pessoa ela sente a presença de Deus e quer, e ela é espontânea, como falar alto em mistério, às vezes se alegrar, bater palma, isso aí ninguém deve julgar. E se ela está fazendo algo ali por meninice, isso é entre ela e Deus. E se Deus revelou para alguém que é meninice, vai lá e repreende a pessoa entre ele e a pessoa só, e Deus abençoa maravilhosamente. Então, nós não podemos ficar julgando ninguém. Essa reverência tem a ver com a nossa posição diante de Deus e não com coisas que ocorrem do nosso lado. Como eu já disse, tem pessoas que gostam de falar mistério alto na igreja, tem aquelas pessoas que são mais espontâneas, mais extravagantes nos cultos. Abrindo um parênteses, eu entendo que hoje em dia tem muita maluquice nas igrejas, de algumas igrejas, né, pentecostais, mas isso não tira o direito de acreditarmos que tem pessoas que às vezes elas são um pouco extravagantes, mas são alegres realmente pelo Espírito Santo. Não tem nada de meninice nem querendo aparecer. E o pastor coloca um temor piedoso, ou seja, uma devoção com muita reverência e muito respeito diante do Senhor. E aí ele coloca uma das coisas aqui que ele fala que deve ser também com jejum. O jejum já faz parte do nosso culto a Deus. E o jejum ele faz tanto parte do culto a Deus que é o culto que nós começamos em casa. Não esperamos chegar na igreja para jejuar. Ou seja, é algo que faz parte desde quando estamos em casa. Então, essa parte aqui é que o pastor mostra que deve ser organizada pela liderança da igreja. Um culto que leva o povo a realmente se entregar a Deus e entregar um serviço com temor, reverência e piedade diante dos olhos do Senhor. No outro parágrafo, o pastor coloca a respeito do batismo e Santa Ceia do Senhor, que são ordenanças que foram instituídas. Como nós falamos, irmão, na aula passada, nós reconhecemos a Santa Ceia ou melhor, a Ceia do Senhor, não Santa Ceia, foi apelidado de Santa Ceia, mas na Bíblia não traz a palavra Santa Ceia. E o batismo como dois elementos que faz parte do culto, que o batismo é um símbolo de arrependimento, de morrer para o mundo e viver para Cristo, morrer e ressuscitar com Cristo. E a ceia do Senhor ela é um memorial que requer que estejamos em comunhão com nossos irmãos, que é isso que o texto de Coríntios relata, desde o versículo 17 até o versículo 31. Ele relata ali a respeito de uma comunhão com nossos irmãos em Cristo, sem ter nenhum tipo de problema com ninguém, nenhuma divisão, e passamos a participar do corpo de Cristo, que é um memorial, ou seja, algo que nos faz lembrar da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o Calvário, sobre Satanás, uma vitória que ele trouxe para o seu povo. Após ele morrer e ressuscitar, ele garante a nossa vitória e a vida eterna. Pela sua morte, ele nos perdoou de todos os pecados e na sua ressurreição garante a vida eterna para o povo. E a ceia do Senhor, como eu falei, ela é um memorial. Pelo menos nós, assembleanos, não acreditamos na transubstanciação nem na consubstanciação. Os irmãos sabem a diferença das duas coisas? Alguém sabe ou não? Porque transubstanciação é o pensamento que a Igreja Católica ela difunde na ceia. Eles alegam que quando se está ministrando a ceia ou aquela hóstia, a palavra hóstia quer dizer vítima. Então, eles constantemente repetem aquilo ali, e por isso que a Igreja Católica existe altar. E devido ao altar, a palavra missa quer dizer sacrifício, a hóstia quer dizer vítima, e o altar seria como que todas as missas Jesus estivesse morrendo novamente nas missas, o que se chama de missa aos domingos. Então, parece que a morte de Cristo não foi eficaz.
O escritor aos Hebreus fala que ele morreu e ressuscitou uma vez, pagando o preço por todos os pecados. Então, nós não acreditamos na transubstanciação, que aquele biscoitinho lá de não sei de que ele é feito, de algum material que eu nunca tomei hóstia na minha vida. Eu sei que as pessoas não podem mastigar a hóstia porque diz que não pode mastigar o corpo de Cristo, mas eles acreditam que naquela hóstia Jesus está ali em corpo, sangue, cabelo, nervo, tudo. Então, quando alguém realmente está comendo a hóstia, ele está comendo o corpo, literalmente, de Só Cristo. água e trigo, não é mais nada. É água e trigo? Eu não sei, porque eu nunca É tomei. só água e trigo e sal, mais nada. A gente saía da escola, passava em frente da casa das irmãs, que as irmãs faziam a hoxa pro padre, né? A gente chegava no portão e pedia, irmã, dá retalho para nós. Aí vinha essa colinhazinha de retalho. Ah, eu não sabia, porque eu nunca fiz uso da hóstia, eu nunca fiz primeira comunhão nem nada na Igreja Católica. E parece que para participar da hóstia tem que fazer primeira comunhão e essas coisas. Então, é, eles acreditam que o corpo, que aquilo realmente transforma no corpo de Jesus e que o vinho transforma no sangue. O interessante é que só o padre bebe o vinho. Mas aí tem o pensamento de Lutero, que é a consubstanciação. Ele acreditava que não se transformava, mas que Jesus estava presente na ceia. E ele foi debatido refutado por Zwinglio, que dizia que Jesus não estava presente na ceia, ele estava ali espiritualmente. Então vem João Calvino, que era um exegeta maravilhoso na Bíblia, e vendo a discussão dos dois, chegou à conclusão que o símbolo, a ceia, ela é simplesmente um memorial, ela é um simbolismo. Ela não é nem está presente, não é representação espiritual, como até alguns pastores falam, mas ela é nada mais, nada menos que um memorial. Ela é uma representação ali de um momento de lembrança do que Cristo fez por nós. Isso é a ceia do Senhor, um memorial. E o batismo, como eu falei, ele é um testemunho que um cristão dá diante da sociedade, diante da igreja que ele pertence, que ele quer estar em comunhão com o corpo de Cristo e fazendo confissão de fé de servir ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Então, isso é batismo. E essa parte, irmão, do batismo e da ceia do Senhor é, é algo que é sério. O muito que um batismo não salva e nem ceia do Senhor salva, mas uma coisa é certa: todo cristão que quer servir ao Senhor de verdade, ele aceitou a Cristo, está disposto a servir a Cristo, ele quer ser batizado, quer ingressar na obra do Senhor. E aquele crente que é batizado, ele quer também estar sentando juntamente com seus irmãos ali em comunhão para participar da mesa, ou seja, da ceia do Senhor. Isso é muito importante em um culto. Ele coloca também que esse obreiro ele determinou que seja continuada em suas igrejas essas ordenanças. Ou melhor, que Cristo ele determinou isso, que essas ordenanças sejam continuadas na igreja, conforme nós vemos nos evangelhos. O apóstolo Paulo ele reforça isso na sua primeira carta aos Coríntios. O pastor coloca mais que a ceia do Senhor, ou o Senhor Jesus determinou que seus ministros eles orem, abençoem os elementos, pão e vinho, esperando dos seus uso comum para o uso sagrado. A ceia do Senhor, irmãos, ela tem um propósito no momento. Eu quero desmistificar um negócio aqui, que eu não sei se os irmãos já viram isso. Antigamente, quando eu aceitei Jesus, o pessoal falava que a ceia do Senhor, quando alguém tomou a ceia ali, não poderia. O que sobrou tinha que jogar fora. Aí eles iam lá, derretia tudo que sobrou na água, ali os pães, alguns faziam até uns pães sem fermento, e derretia na água. Outros enrolavam em um papel toalha e enterrava. E dizendo que depois da ceia não podia dar aqueles pedaços de pão que sobrava para a criança. Aí outros diziam, já vi alguns pastores dizer que só os obreiros ministros
como presbítero para cima, poderiam comer o resto da ceia que sobrou. Então, ficou um negócio muito místico. A ceia tem um propósito no período da ceia. Aquele pão e aquele suco de uva que é orado ali, quando acabou aquele propósito ali, o pão que sobrou e o suco de uva que sobrou, acabou o propósito. O propósito foi feito no momento do culto. Passou aquele momento, acabou. Então, as pessoas mistificou muito a ceia do Senhor. Inclusive, a chamada acusações que as pessoas faziam quando alguém toma ceia. Ah, você não pode tomar ceia, é por causa disso. E colocava aquele suposto medo. Aquele medo nas pessoas a respeito da ceia do Senhor. Então, nós temos que entender que a ceia do Senhor... Que a ceia do Senhor não tem a ver com pôr medo em ninguém. Então, nós temos que entender que a ceia do Senhor é para todos participar. Aí tem a parte que as pessoas falam, é quem tomar indignamente. Agora, vamos ser verdadeiros aqui, irmãos. Quem aqui nessa sala é digno? É digno de tomar ceia? Nessa questão de dignidade. Como as pessoas querem colocar a palavra digno. O que é ser digno diante de Cristo? É reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Quando a Bíblia fala de tomar ceia, é claro que ninguém pode viver uma vida desordenada, em pecado, sem querer mudança e participar da ceia do Senhor, porque isso não é brincadeira. Mas a Bíblia, quando ela fala que tomar ceia indignamente, o versículo embaixo, ele interpreta, que fala que é não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor ali não é o corpo literal de Cristo, é a igreja. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo que as pessoas estavam vivendo em divisão, em contendas e participando da ceia, como que tivesse tudo normal. Então, o apóstolo Paulo fala que o homem deve examinar a si mesmo e fazer julgamento próprio, se ele está bem com o seu irmão, para que ele possa participar da ceia. É isso que o texto está dizendo. Que a ceia ela é um memorial. Ela é um momento que o corpo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja, se reúne para poder lembrar do que Cristo fez por nós. Então, a ceia do Senhor não tem a ver com acusações, com pessoas julgar um outro. E lá ainda manda cada um examinar a si mesmo. Cada um deve se examinar e ninguém examinar a vida do outro. A pessoa olha para ele e percebe se ele tem condição ou não de participar da ceia do Senhor. Então, o cristão, ele tem o desejo de estar assentado à mesa do Senhor e participar da ceia. É claro que uma pessoa que vive uma vida desordenada, cabe à liderança, como o apóstolo Paulo fez na sua primeira carta aos Coríntios e na sua segunda carta, afastar a pessoa da comunhão da igreja e para que ela possa ser disciplinada e corrigida pelo Senhor, para que ela volte, mas a disciplina tem que ser uma disciplina que restaura ela, para que ela volte e possa sentar novamente à mesa do Senhor para participar da ceia. Porque quem participa de qualquer maneira e vai brincando e brincando e brincando, chega uma hora que ele fica doente espiritualmente, morto espiritualmente, e por que não dizer, quando o apóstolo Paulo fala que muitos ali dormiam, esse dormir era morto literalmente. Já havia morrido, devido a tantas contendas na igreja, as pessoas morreram sem consertar e participando da ceia. Então, o apóstolo Paulo está querendo mostrar isso, que a ceia do Senhor ela é um memorial. Ela deve ser celebrada com alegria, com comunhão e com pessoas que consertaram a sua vida com o seu semelhante, para que possam todos gozar da alegria de estar servindo ao Senhor. Aqui tem alguns versículos, irmãos, que o pastor colocou em relação à convocação e à maneira de cultuar Deus. Esse versículo de João, capítulo 4, versículo 23, que é aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, esse versículo que é bem conhecido, creio, de todos os irmãos aqui, que a mulher samaritana lhe faz um questionamento. Jesus fala que a hora que vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores, eles deveriam adorar a Deus em espírito
e em verdade. Então, ou seja, havia um questionamento da parte da mulher, um local de adorar a Deus. E Jesus falou que não tem a ver com o local, tem a ver com a posição da nossa alma, com a posição do nosso espírito, com a nossa entrega a Deus. Então, adorar a Deus em espírito é uma entrega completa a Deus, é estar devoto completamente para Deus. E, em verdade, seria com um raciocínio bíblico, uma adoração pautada nas Escrituras, de maneira que nós não erraríamos a maneira correta de adorar a Deus. Então, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele mostra em Romanos 1:25, que ele apresenta aqui, que fala que as pessoas, o apóstolo Paulo exortando ali, fazendo menção a algumas culturas antigas e até mesmo recordando o período de Sodoma e Gomorra e como o povo de Israel viveu no período veterotestamentário. Ele fala que algumas pessoas ali adoraram imagens, mudando a verdade de Deus em mentira e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E quando você decorre o texto, você vai ver que ele fala de alguns deuses que eram adorados no Egito, nas nações vizinhas de Israel, como Moabe, os amonitas, os cananitas, que tinham as suas imagens, os seus deuses, e eles passaram a fazer imagens para adorar, como foi feito no próprio Reino do Norte, 2 bezerros de ouro, para ser adorado pelo povo da nação de Israel, da nação de Samaria, para que eles não fossem em Jerusalém. Esses 2 bezerros de ouro foi levantado por Jeroboão I, seguiu com 18 reis em Israel, no Reino Norte. Nenhum deles destruiu, a não ser quando a Síria invadiu Israel e destruiu esses supostos templos com os bezerros de ouro. Então, nós vemos que essa maneira de idolatria que o espírito do homem é tomado rouba a adoração verdadeira a Deus. Ele mostra o Salmo 95, versículo de 1-7, que mostra uma convocação que fala: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo, o rochedo da nossa salvação, saiamos ao encontro com ação de graças, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão profundamente as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Deus dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os contém. Aí fala: vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelha das suas mãos. Hoje, se ouvindes a sua voz. Esse salmo, ele é uma convocação, ele é um reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza, do poder de Deus. Quando ele fala da criação, ele fala dessas coisas que nós vemos como montes, que é algo inabalável aos nossos olhos. Ele mostra, quando ele chama Deus de rochedo, ele fala que quer mostrar que em Deus não há mudança, não há sombra de variação, ele é algo firme. Mas há uma convocação para louvarmos a Deus, para cantar com alegria. Ou seja, júbilo quer dizer alegria. Quando nós somos convocados a prestar culto ao Senhor, não pode ser um culto forçado, não pode ser uma adoração penosa, mas tem que ser algo com alegria, algo com desejo de cultuar a Deus, de fazer verdadeiramente para Deus. É isso que o pastor quer mostrar com esse versículo. Na página de número 11, eu não vou falar desse versículo de Colossenses, mas vou já pular para Efésios, que está em Efésios 5, versículo 19, porque o de Colossenses e Efésios, na verdade, o versículo é o mesmo versículo. Porém, Efésios está citado em relação a um momento de devoção, de andar cheio do Espírito, e o outro lá de Colossenses está chamando o povo a adorar a Cristo ao invés de adorar anjos. Então, aqui em Efésios, apesar do versículo ser o mesmo, mas ter conteúdo teológico diferente, o apóstolo Paulo convoca as pessoas que estão cheios do Espírito Santo. O versículo 18 fala: não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele vai e mostra que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o que ocorre? Ele fala que ela começa falando entre as pessoas com salmo, ou seja, como eu disse, Bíblia cantada,
Louvando e de coração ao Senhor seria uma adoração do interior e com gratidão, melhor, com coração, com hinos, que seria hinos possivelmente hinos que existiam no período de culto de lá, por isso que o povo não cantava somente salmos, como algumas pessoas pensam, e com cânticos espirituais. Como eu disse, que esses cânticos espirituais, da maneira que eu vejo, seria cânticos em línguas estranhas. Ele mostra Atos 2:42, que fala que um culto a Deus mostra um valor à doutrina, que ele fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, implicando que havia uma perseverança no povo de valorizar os ensinamentos de Cristo que os apóstolos estavam transmitindo, a comunhão, que seria um prazer em estar com um propósito apenas juntamente com os irmãos. O partir do pão aqui pode ser a ceia do Senhor ou pode ser o momento das festas chamado festa ágape. Parece que aqui seria as festas ágape, que era a distribuição também de alimento entre as pessoas. E nas orações, eles iam ao templo orar. Eles não perderam o costume de ir ao templo de Zorobabel fazer orações ali. Então, mostra que uma das principais coisas que o pastor apresenta aqui, que eles perseveravam no ensinamento de Cristo através dos apóstolos. Todos os 3 anos e meio que os apóstolos andaram com Cristo, eles começaram a transmitir para a igreja primitiva, a igreja dos primórdios dos tempos, os ensinamentos que eles receberam de Cristo. Atos 20, versículo 27. Aqui é uma passagem que está relacionada a quando Paulo está indo embora de Éfeso, e ao sair de Éfeso, Paulo reúne o povo após ficar ali 3 anos e meio, e ele faz um discurso bem prolongado ali, e ele deixa algumas diretrizes para o povo de Éfeso. O pastor colocou aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolonga o seu discurso até a meia-noite. Essa também é aquela passagem que Paulo está pregando, que o jovem cai da janela, e esse jovem caiu da janela, chamado Eutico, morreu. O que o pastor quer mostrar aqui é o valor do culto, da pregação. O interessante é que o apóstolo Paulo pregou uma pregação longa. Esse jovem, talvez cansado, ele caiu da janela, veio a falecer. Paulo desceu juntamente com o povo, ressuscitou ele no nome de Jesus. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo continuou pregando até o limiar do dia, implicando que o povo não saiu daquele cenáculo. Se eles estavam no alto, implica que eles estavam em uma sala ampla, que é chamado de cenáculo, e ali eles estavam ouvindo de bom grado a pregação do apóstolo Paulo. Isso hoje é tão difícil achar igrejas que têm interesse de ouvir uma pregação acima de 40 minutos. Isso eu estou falando de pregação boa. O povo acostumou com a pregação curta, principalmente o povo pentecostal. E, às vezes, uma pregação daquele estilo temático ou pregação que a pessoa lê e vai embora, pregando. Então, hoje as pessoas não dão tanto valor a uma pregação expositiva que dura mais de 1 hora. Por exemplo, não sei se os irmãos que já ouviram falar do pastor Josemar Bessa. Esse Josemar Bessa, todo o culto da igreja dele, a pregação dele é de 1h30 a 2 horas. O culto dele dura, acho que 3 horas e meia, mas ele prega entre 1h30 a 2 horas de pregação. E o povo permanece no culto e são alimentados. Hoje eu ouço muito, é muito que eu ouço, as pessoas falando. Pregação tem que ser de 30 minutos, 35, muito 40. Se passar, cansa o povo. Bom, cansa o povo quando a mensagem não é boa. Se a mensagem for boa, não cansa ninguém. Eu, particularmente, já fiquei em congressos de missões lá no Brasil, outros tipos de congressos, já participei de escolas bíblicas, onde os pastores que estavam ali eram mestres ensinando, nós ficávamos ali, e às vezes de pé. Como diz a Priscila, palavra que edifica. Às vezes nós estávamos de pé ali naquele culto, sem sentar, irmãos, e participando e Deus falando. Por exemplo,
O nome do pastor que eu citei é Josemar Bessa. Pastor Josemar Bessa. Todos os domingos pela manhã tem o culto dele no YouTube. Quando a primeira faculdade que eu fiz, sempre os pastores levavam algum pastor renomado para poder, renomado, a gente fala assim, conhecido, para poder ir lá dar uma palestra, como nós participamos de palestras de missões com casais que vieram do Japão, que estudaram na Jocum, participamos de um seminário de escatologia com o pastor que já dorme no Senhor, que é o pastor Russell Shedd. Então, e nós não cansávamos de ficar ali em pé, ouvindo as pregações. Quando a Assembleia de Deus fazia muitas cruzadas, hoje eu não sei se faz, cruzadas no Brasil, com o pastor Arlindo Teodoro, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, pastor como Bernard Johnson, que foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus, ficávamos ali horas em pé, sem cansar. Hoje, aqui na América, as pessoas têm esse negócio, uma pregação de 30 minutos, eles já desesperam. Aí eles querem cantarola, como eu falei no início, que com efeitos de fumaça dentro do culto e essas coisas. Nós temos, irmãos, que louvar a Deus. Eu conheço igreja, por exemplo, algumas igrejas batistas no Brasil, que eles louvam, o período de louvor dura 1 hora e a pregação 1 hora. O culto é dividido no meio certinho. 1 hora para o louvor e 1 hora para a pregação. Então, nós temos que dar valor à pregação. Isso que o pastor está mostrando aqui. O apóstolo Paulo foi até ao dia clarear pregando a palavra do Senhor. E em Marcos 16, além da comissão resumida por Marcos, que está em Mateus, que é a grande comissão que nós gostamos de citar, Mateus 28, Marcos resume ela no versículo 15 do capítulo 16 como apenas um ide, mas o pastor coloca no versículo 16 aqui que as pessoas que ouvem a pregação do evangelho e crê e ela for batizada, será salva. Vamos dar uma explicação aqui nisso aqui, apesar que eu já falei nisso em outras aulas. Aqui não tem a ver com quem crer no batismo será salvo, é quem crê na pregação e for batizado será salvo. Não que o batismo tenha efeito de salvação. O que o escritor bíblico quer mostrar é que quando o evangelho é pregado, as pessoas creem e aceitam Cristo, elas devem passar pelo batismo para se ingressar no rol de membro da igreja, para que ali elas possam trabalhar na obra do Senhor. O evangelho é que salva pessoas, mas as pessoas salvas têm interesse em ser batizado. E ele fala, quem, porém, não crê na pregação do evangelho, esse será condenado. Em Mateus 26, versículo 26 e 27, ele mostra que Jesus, no momento ali da transição da Páscoa para a ceia do Senhor, nós temos que entender esse texto, que os irmãos, lendo o texto, nós vemos ali o subtítulo de negrito, que não faz parte dos originais da Bíblia, escrito a ceia do Senhor. Mas, na verdade, ali é a instituição da ceia. Jesus celebra a Páscoa, dando ordenança da ceia, que, a partir daquele momento, não havia mais necessidade dos cristãos celebrar Páscoa, e sim ceia, porque a Páscoa era um memorial de libertação do Egito. A ceia é um memorial da vitória da igreja sobre a morte e a sua estadia na eternidade com Deus. Então, isso é a ceia do Senhor. Então, naquele período, há uma transição de Páscoa para ceia. Páscoa é coisa de judeu, irmão. Páscoa não é coisa de cristão. Cristão, eles celebram ceia do Senhor. Como eu já disse, se quiser celebrar todo dia, que celebra. A Igreja Assembleia de Deus adotou uma vez por mês, tem igreja que é por semana, tem igreja que faz de 4 em 4 meses, mas não importa. Hoje, nós vivemos nessa transição do ceia de Páscoa para ceia. Não que Páscoa virou ceia, como alguns crentes falam. Páscoa é Páscoa. Ceia é algo relacionado a Cristo. Páscoa é relacionada à libertação do povo de Israel. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, essa parte que é muito citada, como eu já falei, a respeito da ceia do Senhor, que é o ensinamento do apóstolo Paulo do que ele aprendeu de Cristo. Ele estava comunicando com o povo de Corinto para que tivesse ter organização no culto no período da ceia, para que eles pudessem realmente estar. Eu vou utilizar uma palavra aqui que vem do latim, que é a palavra comungar.
que eles pudessem realmente comungar, ter comunhão uns com os outros e valorizar o que representava a ceia do Senhor. Isso é o capítulo 11, a partir do versículo 17 da carta de Paulo aos Coríntios. Então, o que o pastor quer mostrar é que um culto, para ser conduzido em adoração verdadeira a Deus e bíblica, tem que ter essas coisas. Um culto onde batiza pessoas, celebra a ceia, tem ensinamento da palavra de Deus, tem adoração verdadeira a Deus, tem coração voltado para Deus. Isso é um culto verdadeiro. E qual o resultado de um culto assim? Pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo renovadas espiritualmente, renovadas em dons espirituais, e boa parte das vezes nas igrejas que acreditam ainda nos dons espirituais, há manifestações carismáticas no meio do culto, mas manifestações verdadeiras, não esses negócios que nós estamos vendo hoje aí. Manifestações que realmente Deus esteja falando. O quarto ponto, ele fala de prestar assistência material aos ministros da igreja. Ele fala que uma igreja local reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, consiste de membros e oficiais. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Biblicamente, irmãos, quem separa obreiros para a igreja é a igreja. Biblicamente. Eu sei que você não pode falar isso na sua igreja. Falar isso lá no púlpito e falar isso, às vezes, no estudo bíblico, porque muitos pastores não vão aceitar. Se você observar o capítulo 14 e 15 do livro de Atos, você vai ver presbíteros sendo separados pela igreja em eleição. No capítulo 6 do livro de Atos também, diáconos sendo separados pela igreja. Pedro fala com eles o quê? Escolhe entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e traz até nós, e nós oraremos sobre eles. Mas quem escolheu os diáconos não foi Pedro e o colégio apostólico. Quem escolheu os diáconos foi os próprios gregos e a própria igreja. E da mesma sorte, Paulo mostra isso com os presbíteros. Então, aqui o pastor coloca que é a congregação que escolhe. É claro que esse aqui uma confissão de fé de uma igreja tradicional. Como eu falei, possivelmente a confissão de fé de Westminster, que eles trabalham com esse processo de eleições para diácono e presbítero. Então, um presbítero e um diácono, ele é elegido na igreja presbiteriana e ali ele dura, às vezes, um período de 3 anos. Na próxima eleição, se ele não fez um bom trabalho, ele não é elegido novamente. É um processo bom, eu acho bom. Já algumas igrejas não concordam. Já a Assembleia de Deus, eles têm o costume de o próprio pastor apresentar o obreiro. É claro que se um pastor está observando, ele vê que o obreiro realmente está fazendo um bom trabalho, conforme Paulo fala em Timóteo, que o obreiro deve ser provado para depois ser consagrado. Ele deve passar num período de probatório, como nós chamamos, e nesse período de probatório é como se ele fosse alguém interino. Ele não ocupa ainda aquele cargo, mas ele já exerce a função dele. Então, quando ele executa um bom trabalho, o líder da igreja simplesmente confirma aquilo que Deus já tem na vida dele. Lembrando que presbítero e diácono não são dons, como alguns falam. Presbítero e diácono são cargos. Cargos. São dons de serviço. Tem diáconos que tem que ser diácono toda a vida. Que são diáconos bons, eles trabalham na igreja, eles cuidam da estrutura da igreja. Aí, às vezes, ele está ali 10, 15 anos, eles acham que porque ele tem 10, 15 anos de diácono, consegue ele é presbítero. Aí estraga um diácono e o presbitério, porque ele não serve mais como diácono e não sabe fazer o trabalho de presbítero. Então, não há necessidade de, por tempo de casa, tirar um diácono bom do diaconato para colocar o presbitério para estragar as duas funções. E essa questão de organização da igreja, como eu já falei, cada igreja tem a sua forma de ver. Aqui, nessa confissão de fé, está falando que deve ser separado pela igreja, pelo povo que compõe a igreja. Como eu disse, a Assembleia de Deus, a liderança separa. E ali é apresentado no corpo de obreiro, o corpo de obreiro
vai analisar, às vezes tem um que tem alguma coisa contra, às vezes todo mundo gosta do bom trabalho da pessoa, que seja um diácono vai virar presbítero, um presbítero vai virar evangelista, ou virar pastor, ou um membro que serve ali como cooperador, como ele designa, e ele vai virar um diácono, e assim por diante. Então, a igreja faz esse trabalho e unida para poder que a igreja do Senhor continue andando bem. Aí coloca mais aqui, ó, são eles os anciãos, o bispo, e os diáconos, conforme que o capítulo 26, parágrafo 8. A incumbência das pessoas é de atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério, da palavra, da oração, zelando bem pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar conta a Cristo. O que o pastor quer mostrar é que esses bispos, a palavra bispo quer dizer supervisor, vem da palavra episcopo, e tem a palavra presbítero, que vem da palavra presbiteroi, que quer dizer uma pessoa madura. Aqui o pastor colocou ancião e entre parênteses bispo. Mas o bispo ele tem a ver com supervisionar tanto almas como campo. E o presbítero tem a ver com a sua maturidade. Isso implica que essas pessoas que são separadas como presbítero ou diáconos, conforme a igreja de Filipe, o apóstolo Paulo ele cumprimenta e mostra que a igreja de Filipe parece que ela estava sobre a responsabilidade, melhor, sob a responsabilidade de diáconos e de presbíteros lá naquela igreja. E esses diáconos e presbíteros trabalhavam para que a igreja pudesse ser estruturada, eles zelavam, eles cuidavam ali do ensinamento da palavra, cuidavam do zelo espiritual das almas e eles buscavam edificar o povo de Deus. Hoje, o nosso padrão tem que ser a Bíblia. Qual que é a função da liderança da igreja? Trabalhar juntamente, seja o pastor local com os presbíteros e diáconos, para que haja um bom funcionamento da igreja, todos sejam envolvidos e todos trabalhando para que o corpo de Cristo possa continuar movimentando e crescendo e as almas sejam edificadas e possam ter firmeza na presença do Senhor. Esse descuido que às vezes nós, como líderes, temos, é o que faz muitas pessoas desanimar. Às vezes a nossa arrogância, ignorância, por algumas contradições que alguém faz conosco, que nós não aceitamos por sermos líder, e essa pessoa às vezes quer sair da igreja e nós abrimos mão para que ela saia. E às vezes ela simplesmente não está nem mudando de igreja, está só abandonando o caminho de Cristo. Então, cabe à igreja trabalhar para que esse tipo de coisa não aconteça, que principalmente a liderança. Eu posso falar aqui, ó, as igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido a seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais de acordo com as possibilidades de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente, não tenham que emaranhar-se com ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com os outros. O pastor quer mostrar aqui, irmãos, ou esse, na verdade, essa confissão de fé quer mostrar que o obreiro, resumindo, é como o apóstolo Paulo falou, ele é digno do seu salário, que a igreja deveria investir no obreiro, quando o obreiro é bom, investir nele para que ele não precise se ocupar com coisas de trabalho e essas coisas seculares, para que ele possa ter tempo para trazer o melhor para a igreja. É claro que nós vemos muitos pastores que vivem por conta do ministério e não fazem nada, mas nós temos também um número enorme de pastores que vivem por conta do ministério, que são pessoas dedicadas, visita, estuda a Bíblia, prepara um bom alimento para poder apresentar para a igreja, prepara bom estudo bíblico, boas palestras. Então, esse tipo de pessoa, a igreja deve investir neles. E o que o pastor quer mostrar é isso, para que eles tenham tempo de dedicar-se às coisas do Senhor. Hoje, como eu já falei no aula passado, criou aquele mito em volta da família pastoral que os filhos de pastor têm que estudar nas piores escolas, têm que andar vestido de qualquer maneira, que o pastor não pode ter um carro bom. Eu não estou dizendo aqui, irmão, desses supostos pastores que exploram o povo. Estou falando de homens sérios. Homens sérios. Merece, sim, ter um bom salário, que a igreja tem condição, a igreja cuidar desses homens, para que eles possam dedicar
a obra do Senhor. É isso que essa confissão de fé quer mostrar, que a igreja deve cuidar, deve investir. Porque, por exemplo, um pastor que ganha um salário, como que ele vai investir em livros para poder estudar e ter aumentar o seu conhecimento para poder trazer para a igreja? Livros são caros, principalmente no Brasil. Aqui não está tão barato. Lá no Brasil, para nós aqui, tipo assim, comprar vindo do Brasil, a gente pedir alguém para trazer do Brasil para nós, se torna barato para nós, mas para eles lá não. Hoje eles estão pedindo R$ 400 em uma Bíblia, é muito dinheiro. Então, se o pastor não tiver uma condição para fazer esses investimentos, ele vai ter muita dificuldade para ter um bom preparo para trazer bom alimento para a igreja. E ele mostra aqui que, além disso, ele teria que ter essa vida tranquila e boa e separada para a obra de Deus, para que ele possa ser hospitaleiro para com outras pessoas, que ele possa levar pessoas para sua casa que vêm, às vezes está passando por algum lugar, está vindo de outra cidade, pessoas que vêm pedir socorro e ele possa ajudar. Se o pastor não tem condição, como que ele vai ajudar alguém que vem pedindo socorro na igreja local? Aí aqui o pastor coloca também aqui embaixo, no outro parágrafo, sobre Atos 6, versículo 4, que é, como eu falei, aquela parte que vai separar os diáconos, e Pedro dá a palavra que eles iriam dedicar-se à oração e à palavra de Deus, ou seja, é o que eu estou falando, eles ficavam por conta da obra do Senhor, por isso eles podiam dedicar-se a examinar mais profundas as escrituras, eles teriam tempo para isso. E se tem uma coisa que, pelos escritos bíblicos, nós vemos é que os homens da Bíblia, além da inspiração pelo Espírito Santo, eles tiveram preparos devido ao seu estudo, seu tempo dedicado a estudar as Escrituras, a preparar bons sermões. Hebreus 13, versículo 17, que é um versículo muito conhecido, que fala de obedecer os vossos guias e de ser submisso a eles, porque eles velam por nossas almas e também são os que hão de prestar conta. Isso implica que a obediência à liderança, irmãos, é um mandamento bíblico. E não estou falando daquela obediência cega de pastores autoritários, eu estou falando de pastores sérios, que são homens de Deus, que foi escolhido ali por Deus para estar na frente daquela igreja, deve ser obedecido, ele busca de Deus, ele sabe o melhor para a igreja, nós devemos ser submisso, estar debaixo da mesma missão que ele, para que ele possa trabalhar conosco e a igreja crescer. E, acima de tudo, as pessoas, às vezes, eles criticam os pastores, mas a parte que o pastor há de dar conta da alma deles, eles não esquecem. Eles esquecem a primeira parte, de obedecer, de ser submisso, mas que o pastor, se fizer alguma coisa que ele venha ter um prejuízo espiritual, eles não esquecem que o pastor vai ter que dar conta da alma dele. Essa parte ninguém esquece. Então, quando a igreja contribui com isso com o pastor, ajuda o pastor a manter seu equilíbrio espiritual para ele não ter que ficar perdendo coisas espirituais na vida dele por causa de crentes sem estruturas bíblicas ou estrutura cristã na presença do Senhor. Nós vemos também outra passagem que o pastor coloca em Timóteo, capítulo 5, onde fala que deve ser considerado de merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem e que fadigam na palavra e no ensino. Essa passagem aqui, irmãos, ela é muito maravilhosa, que a Bíblia da tradução corrigida fala que é de honra, mas, na verdade, a palavra correta ali é honorário. Honorário tem a ver com dinheiro, não é honra de... eu honro meu pastor, não. O apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo que aquele obreiro que preside bem, que ele é bom obreiro, que ele governa bem a igreja, que ele dirige a igreja está produzindo, está crescendo, e ele se fadiga, ou seja, ele dá o seu tempo para estudar a palavra e para ensinar, ele é digno de salário dobrado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, ele merece um bom salário. Já de antemão, avisar para os irmãos, eu não sou pastor de igreja,
Eu não tenho salário de igreja, eu trabalho secularmente, eu não tenho salário de igreja. Mas eu gosto que a verdade tem que ser dita, a verdade bíblica, e a honra a quem merece honra. A Bíblia diz isso. Se tem um pastor que ele realmente é dedicado à obra de Deus, a ensinar a Bíblia, ele é digno de salário dobrado. Em Gálatas 6, versículo 6 e versículo 7, que é aquele versículo que todo mundo conhece, que Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, ele também se fará. Porém, o versículo 6 fala que, mas aquele que sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse versículo aqui, nós temos que tomar um pouco de cuidado com ele, que aqui não tem a ver de dar coisa para pastor, igual eu já vi o pastor Silas Malafaia ensinando, não. Fazer participante das coisas boas é das coisas espirituais. É claro que aqui o versículo nós podemos sim ajudar os nossos obreiros, sim, mas o versículo em si não está falando disso. Em Timóteo 2,4 fala de que nenhum soldado em serviço, é a passagem que o apóstolo Paulo fala, que ele envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou, o arregimentou. O que o pastor quer mostrar com esse versículo é que todo obreiro, como eu falei, que é bom obreiro, que é dedicado, que é ensinado, ele não envolve com coisas do mundo. Ele não perde o seu tempo porque ele está envolvido na obra de Deus. Então, ele não embaraça. A Bíblia de tradução corrigida fala que aquele que milita o bom combate, ele não embaraça com as coisas do mundo, ou seja, ele não fica envolvido, ele não fica enredado pelas coisas do mundo, preso em rede com as coisas mundanas, porque ele sabe, ele dá valor quem convocou ele, quem alistou ele. Então, se nós estamos nessa batalha, nessa guerra, esse soldado que está em serviço, ele não pode estar envolvido com esse tipo de coisa para que ele não venha aparecer. Mas ao saber e dar valor a quem lhe convocou, ele vai fazer o melhor para a obra do Senhor. Em Timóteo, 1 Timóteo 3,2, fala, portanto, que é necessário que o bispo seja irrepreensível. Essa passagem que todo mundo conhece, o apóstolo Paulo fala no versículo de número 1 do capítulo 3, que aquele que almeja o episcopado, ou seja, que almeja a ser obreiro, a ser bispo, excelente coisa ele deseja. Aquele que estava desejando ingressar na obra, trabalhar para Cristo como obreiro, ele estava desejando coisa boa. Porém, o apóstolo Paulo vai e começa a mostrar as qualidades de um obreiro. Então, ele fala, olha, você deseja coisa boa, você está aí procurando ser obreiro, isso é louvável. Mas agora vamos ver se você encaixa em ser obreiro. Aí vai falar que tem que ser irrepreensível. Quer dizer que não pode dar motivos para que ninguém ache falha nele para que possa o acusar. Ser irrepreensível, irmão, não quer dizer que você não tem defeito. Quer dizer que você não dá motivo para ninguém ficar te acusando. Isso é ser irrepreensível. Marido de uma só mulher tem a ver com o povo de Éfeso que tinha mais de uma mulher e eles deveriam abandonar as demais esposas que veio pós sua primeira esposa e ficar apenas com uma. E ele deveria ser temperante, uma pessoa equilibrada, sóbrio. Aqui tem a ver com ausência de vinho, fala pessoa de, mas no sentido seria vigilante. Ele deveria ser modesto, pessoa com pensamento de si mesmo equilibrado pela palavra, hospitaleiro, pessoa que abra um espaço na sua casa para servos de Deus que vêm de longe. Hoje eu sei que isso é um pouco difícil, mas um homem e uma mulher de Deus que abre a porta da sua casa para alguém, ele é recompensado. E logo, se ele é homem e mulher de Deus, quando alguém chega ali e ele abre a porta e aquela pessoa é um aproveitador, mulher de Deus, logo o Espírito de Deus já mostra e Deus move para que ela saia dali o mais rápido possível, porque crente embananado não consegue ficar onde tem homem e mulher de Deus cheio do poder de Deus. Então ele não vai querer ficar naquela casa, ele gosta de ficar onde é que tem trem errado. E fala que tem que ser apto para ensinar. Como eu já falei, irmãos, se os irmãos observar aqui,
há apenas uma qualidade aqui de habilidade, o resto todos são morais. Tudo tem a ver com a questão moral do obreiro. E a qualidade de habilidade tem apenas uma, que é a última que nós lemos, mas ele tem que ser apto para ensinar. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o pastor também mostra que assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros da casa de Deus. Despenseiro da casa de Deus é uma pessoa que nada mais é do que um mordomo, aquele que cuida da casa do seu Senhor. Ele tem esse trabalho. Então, a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo e nós somos apenas pessoas que trabalhamos para esse Cristo. Então, irmãos, aqui tem outra parte aqui, que é o texto de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Esse texto eu não vou ler ele todo, que é um texto grande, mas ele tem algumas coisas interessantes aqui, que ele mostra que as pessoas, que o apóstolo Paulo está relacionado à questão da finança da igreja. Então, o capítulo 8 e capítulo 9, melhor, aqui tem o capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios. Mas o capítulo 8 e 9 que ele fala aqui, ó, que ele e Barnabé, que eram missionários, eles iam de igreja em igreja. Então, ele estava querendo mostrar que eles trabalharam para poder se sustentar, mas que eles também eram dignos de ser sustentados pela igreja, mesmo que eles não fizeram isso. E que eles não eram menos do que os demais apóstolos, que os apóstolos dos 12, eles não eram menos do que eles eram homens como eles que mereciam ser assistido pela igreja, porém eles não exigiam, eles trabalharam com a própria mão, eles fizeram para que eles não fossem pesados a ninguém, mesmo que eles fosse direito deles. Eles não fizeram isso. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, ele mostra isso. E ele ainda fala assim, ó, que a pessoa que vai para a guerra, ele não faz guerra pelo seu próprio gasto financeiro. Ele é financiado por alguém. Aí ele fala que aquele que planta, ele também tem direito de usufruir dos frutos da terra. Aí ele fala que aquele que alimenta o rebanho, ele também pode alimentar-se do que o rebanho produz. Ele fala porque assim a lei descreve, a lei de Moisés. Aí coloca, ó, se nós vos semeamos essas coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. O que o apóstolo Paulo quer mostrar já que nós trabalhamos para o crescimento de vocês, será que seria muita coisa termos recompensas de bens materiais da parte de vocês? Será que isso é errado? Então, o que o pastor quer mostrar aqui, sim, é que o pastor que trabalha para a edificação espiritual da igreja, de acordo com o pensamento paulino, com a teologia paulina, ele pode, sim, usufruir de maneira, claro, de maneira organizada, pela uma diretoria da igreja, não com salários exorbitantes, mas com salário de acordo com o crescimento da igreja. De acordo com o crescimento da igreja, de acordo com o que a igreja pode pagar para ele. Não é a igreja é pequena e o cara quer um salário de 5 mil por semana. Não, se a igreja tem condição de pagar ele, que a igreja lhe dê um salário que ele possa sustentar a sua família e possa viver de forma digna. Nós vemos essa questão da forma digna, que o apóstolo João, quando escreve a sua terceira carta, ele escreve a carta para um homem chamado Gaio. E lá ele denuncia o líder da igreja chamado Diófetres, e ele apresenta um missionário chamado Demétrios. E nessa terceira carta ele fala que precisava da ajuda de Gaio para enviar Demétrios para a obra missionária e que ele fosse enviado de forma digna de Deus. Forma digna de Deus é ser abastecido de maneira honrosa para que ele possa fazer a obra do Senhor. Ele ainda fala que ele veio de longe por causa do nome de Cristo. E muitos outros missionários que esse Gaio sustentou financeiramente. Então, o que nós observamos aqui é isso, que esse dever da igreja de cuidar da sua liderança de maneira financeira.
O ponto de número 5, irmão, fala de expressar a comunhão dos santos, incluindo assistência aos domésticos da fé. O pastor ou a liderança tem por obrigação de cultivar isso na igreja, para que haja comunhão entre os santos, entre os irmãos, e também que haja uma assistência ao povo cristão. Doméstico da fé aqui, conforme a Bíblia fala, é o povo, os irmãos em Cristo. Eles devem ser assistidos primeiramente. É assim que a Bíblia ensinava. A Bíblia ensinava que o povo de Israel tinha que ser assistido primeiramente pelas pessoas mais ricas, e da mesma sorte, os apóstolos ensinaram que a igreja, também os domésticos da fé, deve ser assistido primeiro. E fala aqui, estando unidos uns aos outros no amor. Então, amor tem a ver com, abrange muitas coisas, tem a ver com nós tirarmos os nossos privilégios para conceder ao nosso semelhante. Amor tem a ver com você contribuir para o bem-estar do seu semelhante. Então, o cuidar ou assistir os domésticos da fé tem a ver com isso, dar assistência a eles, aos nossos irmãos em Cristo. E, claro, a igreja também tem um papel social, que ela também tem que cuidar das pessoas não cristãs. Isso é o papel da igreja. Ele fala assim, os santos, ao fazerem uma profissão de fé, comprometem-se a manter uma saída de associação e a comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais que rendem a sua mútua edificação, e também tem compromisso de socorrer uns aos outros com coisas materiais de acordo com a habilidade e a necessidade de cada um. Então, ou seja, esse é o trabalho social da igreja. A igreja, ela também, além de assistir os seus membros, ela deve sair das portas da igreja para socorrer as pessoas necessitadas do lado de fora da igreja. Esse é o trabalho da igreja. A igreja não deveria esquecer disso. Hoje, as igrejas estão preocupando muito com... Não tem nada contra embelezar templo, não tem nada contra com estrutura de templo, mas eu acho que essa questão social das igrejas que têm condição e não ajuda. Eu vi há muitos anos atrás, e esses dias um amigo meu mandou esse vídeo para mim, de um pastor, ele falando de forma grosseira, interpretando a Bíblia de uma forma muito errada, em dizer que igreja não tem que fazer obra social. Isso não é papel da igreja, porque a igreja recebe 10%. Aí ele fala que 10% é para fazer missão, mas é mentira. Ele possivelmente não faz missão e nem sabe onde passou missão. E que é para investir na palavra. Que se tem alguém que tem que ajudar, é você que ficou com 90%. Então, se você ficou com 90%, você tira dos seus 90% e não do de Deus. Primeiro, essa nomenclatura que o dízimo é de Deus. Segundo, que ele fala, inclusive ele falou, diz ele que o primeiro tesoureiro do colégio apostólico foi Tiago. Eu não sei qual Tiago que ele quis dizer, porque o colégio apostólico tinha 2 Tiagos. Tiago, irmão de João, e o Tiago, irmão de Judas Tadeu. Porém, eu acredito que ele está citando o Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo e se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas o tesoureiro do colégio apostólico, todo mundo sabe que era Judas. Ele foi escolhido desde o início. Mas ele disse, que eu não sei onde ele leu isso, que Judas, ele virou tesoureiro, e ele foi rejeitado como tesoureiro a partir do momento que ele disse que aquele dinheiro da mulher que derramou o perfume sobre Jesus, ele valeria 300 dinheiro, que deveria vender tudo aquilo e dar aos pobres. Jesus arrancou ele da tesouraria, porque cuidado de pobre não é coisa de igreja, é coisa que você tem que fazer, e não a igreja. Então, nós vemos as pessoas com um pensamento completamente contrário ao que é a igreja,
e esse papel social da igreja que tem ficado esquecido. Esquecido, mas muito esquecido mesmo por muitas igrejas. Estou falando de igreja grande, que esqueceu isso. Aí o pastor coloca mais aqui, ó, esta comunhão, segundo a norma do conselho do evangelho, deve especialmente ser exercida no âmbito familiar e tua igreja. Mas embaixo ele fala, também deve ser exercida a toda a família da fé. O pastor está mostrando que essa comunhão ela deve abranger a sociedade, os irmãos em Cristo, e que deve ser alcançado pelo Evangelho, e a própria família. Então, os cuidados que nós temos que ter com o nosso semelhante abrange esses três tipos, esses três classes de pessoas. Aqui há alguns versículos, irmãos, que o pastor mostra a respeito disso, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Tem em Gálatas 6:10, que esse versículo é muito importante, que fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tem algumas traduções que falam domésticos da fé. Ou seja, a primazia são para nossos irmãos em Cristo. Mas o apóstolo Paulo vai falar, tiver a oportunidade, nós devemos fazer bem a todas as pessoas, a todos. Primeiramente estaria os domésticos da fé, mas isso deve ser abrangente a todas as pessoas que estão na terra. Isso mostra o papel social da igreja. Nós cumprimos o que está escrito em Tiago, quando nós demonstramos para as pessoas não cristãs que a nossa fé tem resultado. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que nós somos salvos pela fé e pela graça, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, e que nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, nós somos salvos pela fé, que acreditamos na graça, nós somos salvos pela graça, a fé nos faz ver a graça, e quando somos salvos, nós somos salvos para executar boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de 7 ao versículo 9. E Tiago também aborda muito a respeito da nossa fé em relação a nossas obras que demonstram que realmente temos fé em Deus. João também declara que quando nós amamos o nosso semelhante e fazemos o bem para ele, as pessoas irão ver Deus em nós, porque Deus, ele é espírito, não tem como visualizá-lo, mas as pessoas irão ver que você é cheio de Deus quando você ama o seu próximo. E Jesus deixa muito claro que nós só somos reconhecidos como os discípulos de Cristo quando nós realmente fazemos a obra de Deus com amor, ou temos amor um para com o outro. Se não for assim, nós não somos nada mais, nada menos do que pessoas na igreja que não executa a obra do Senhor. Irmãos, nós vamos ficar por aqui. Eu vou terminar a aula um pouco mais cedo. Eu gostaria de comunicar com os irmãos por causa do que aconteceu com a nossa irmã Lúcia. Então, nós vamos ficar esses 20 minutos que nos resta dessa aula, que os irmãos possam estar orando, intercedendo aí na sua casa mesmo. Nós vamos acabar a aula agora, intercedendo a favor da nossa irmã Lúcia, que Deus possa estar abençoando a vida dela e consolando o coração da nossa irmã. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, nós vamos agradecer a Deus e logo após, os irmãos podem sentir a vontade para se retirar da sala e não esqueça de orar para a nossa irmã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos, glorificamos o Senhor, porque Tu és eterno, ó Pai. Somente o Senhor é o Deus que sonda os corações, conhece a necessidade de cada um. Te louvo neste momento, ó Pai, por essa aula, pela vida dos Teus servos. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por tudo. Apresentamos a Ti, ó Deus, a vida da irmã Lúcia mais uma vez. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa consolar, ó Deus, aquele coração, possa estar guardando, possa estar colhendo todas as lágrimas, possa estar trazendo, ó Deus, lenitivo para aquela alma. Mais uma vez nós te pedimos, ó Pai, rogamos ao Senhor que
o Senhor esteja dirigindo a vida da tua serva neste momento, ó Pai, que sabemos que é complicado, é difícil, mas o Senhor é o Deus que consola todos. Por isso te agradecemos, ó Pai. Toma nas tuas santas mãos, ó Deus, a vida de cada um nessa noite. Esteja guardando os teus filhos e sustentando nessa caminhada. Esteja nos livrando, ó Deus, de todo mal, de toda tentação. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos tenham uma excelente noite e que todos fiquem na paz de Cristo.